Você não estava aqui, mas o Joinville ano passado ganhou dentro de campo, mas fora acabou perdendo o título. E tem um jejum aí, uma longa fila que o Joinville não ergue a taça de campeão catarinense já há 13, 14 anos. O torcedor pode ficar, quem sabe, esperançoso em relação a isso, que esse ano talvez a história possa ser diferente, o Joinville consiga o título, ou você não cria muita expectativa em relação a isso e os objetivos são outros? Não, é lógico que a gente vai entrar na competição, o objetivo é sempre o melhor possível, né? Agora a gente trabalha dentro de uma realidade, né? A gente sabe que o nosso orçamento ele diminuiu, o investimento foi um investimento menor que o dos outros, né? Existem equipes dentro da competição com um investimento muito maior, isso não quer dizer que vá ganhar o campeonato, mas tem como você tem um investimento maior, a probabilidade aumenta. Mas nós vamos lutar dentro das nossas condições, a gente vai fazer o nosso melhor para que a gente possa ter também, né, essa ambição dentro da competição. Mas com os pés no chão e a gente sabendo que o campeonato é um campeonato um dos mais difíceis do Brasil, é um campeonato muito equilibrado e que a gente vai ter que ter bastante disposição nessa jornada que começa a partir de amanhã. Paulo, a gente percebe que nesses 23 dias você testou várias situações, principalmente do meio para frente. Eu queria que você me falasse o que ainda te incomoda, o que você ainda não conseguiu resolver para esse Jack de início de campeonato. Bom, todos sabem que desde o início aqui, eu sempre coloquei para vocês que existia o assédio em vários jogadores aqui. Então a gente trabalhou esse tempo inteiro com a dúvida se alguns iam permanecer ou não. Vocês, é lógico que vocês não vão saber, mas daí continua o assédio grande e não em jogadores que muitos estão falando, existem outros jogadores aqui dentro. Então, assim, há uma dúvida grande, porque a gente não sabe qual vai ser a posição tomada pela diretoria, né? Eu sei que alguns aí até já rejeitou algumas propostas, mas de repente essas propostas elas podem mudar, né? A gente não sabe o que pode acontecer. Então, em cima disso que o Maringá vinha sempre me passando no dia a dia, a gente ia testando, ia fazendo. E a outra situação era em cima de alguns jogadores que até agora ainda não tem essa situação regularizada, né? Então, assim, a gente está esperando. Existem alguns ainda estão no pré-bid, ainda não saíram, alguns jogadores que trabalharam. Então, a gente criou várias situações para que a gente pudesse, na ausência de alguns desses que a gente estava testando, a gente não pudesse ter alguma perda, né, no início da competição. Então, com esse intuito foi que a gente promoveu bastante alteração. Eu sei que a cabeça fica, né, vocês estão aqui fora olhando, vendo, mas a gente está com um planejamento bem sólido aí, fazendo para que a gente possa estar inteiro já a partir dessa primeira rodada. E o que te passaram para hoje, assim, esse último trabalho de campo, até porque o trabalho continua depois disso, pensando justamente nisso, porque o Diego Felipe você treinou até agora há pouco, mas talvez, né, não sabe se vai rolar, tem a data ainda, o horário. O próprio Anselmo, que até a possibilidade de reunião pode acontecer, ele disse que quer estrear. O que te passaram de certeza? Não, você pode treinar que esse está garantido. Então, a gente treinou e a possibilidade até de hoje chegar, o presidente comunicar o Maringá me comunicar, ó, esse não pode. Você vê, o Jonathan até agora não está liberado, o Jonathan Meia, né? E trabalhou também, né? Não está, o Vitor até agora não está liberado. Então são situações, alguns jogadores ainda estão pendentes nessa situação, o Diego Felipe, o Tomás, alguns jogadores que a gente tem dentro do grupo. Então se hoje a gente não tivesse subido alguns jogadores dos juniores, da Taça São Paulo, a gente ia ter dificuldade, até na montagem de um grupo para o jogo de amanhã. Então a gente vai trabalhar dentro da nossa realidade, alguns também que sentiram algum tipo de lesão dentro do treinamento, a gente vai conversar com o departamento médico, para a gente poder estar inteiro. Mas nós vamos inteiro. O grupo que for, independente de quem vá, a gente vai forte. A gente percebe que você vem com uma base, né, do ano passado, principalmente na parte defensiva ali do Joinville. E ainda ficam claras essas dúvidas, a questão do Jonathan e outros atletas que podem não estar liberados para atuar. Mas a parte defensiva, a parte do ataque, já não deixa tanta preocupação assim para você? Ou você já tem mais ou menos definido, esse é o grupo que vem treinando, principalmente nos últimos treinos de ontem? De ontem mais ou menos uma base, né? Principalmente de ontem, mas eu não sei, vou conversar com o doutor, o Diego saiu do treino, o Naldo saiu do treino, a gente teve que acabar o treino mais cedo ontem,
Não deu nem para fazer as jogadas que a gente gosta de fazer. Hoje a gente vai procurar fazer com os que estiverem dentro do campo. Então, assim, a gente vai criar a lógica que a gente já conhece, que você falou bem. A gente tem uma base, a gente já conhece aqueles que podem também fazer outras funções. Então, a gente vai, dentro do grupo que a gente tem, montar uma equipe forte. Hoje, o que vocês vão ver dentro do treinamento, eu não posso nem definir para vocês, porque eu ainda vou depender de alguma posição do departamento médico para poder fazer meu treino. Hoje eu já vou praticamente aí definir uma equipe para o jogo. Ô PC, sobre o adversário, até um mistério para a gente tentar encontrar informação, não tem nem imprensa cobrindo o Guarani de Palhoça. Imagino que essa dificuldade também seja parecida para a comissão técnica. O que você já sabe do Guarani, as características do time do Sérgio Ramírez, o que vocês pedem encontrar amanhã? Bom, o Ramírez trouxe o Didi, um zagueiro experiente que eu já trabalhei, o Jackson, um volante que eu já trabalhei, o Alex Maranhão, que eu já trabalhei. Então, assim, o futebol é lógico, a cabeça do treinador ele vai montar dentro do que ele quer de melhor, né? Vai fazer o de melhor dele. Mas os jogadores, como a gente já tem uma rodagem maior, a gente vai ter mais ou menos uma base aí do que ele pode fazer, né? E a gente já sabe que pelo próprio estilo dos Ramírez a gente vai encontrar uma equipe lutadora, uma equipe guerreira, né? E que a gente vai enfrentar todas as dificuldades do mundo. E a gente tem que estar pronto. A gente quer entrar dentro da competição, a gente tem o objetivo de chegar, já começar vencendo. A gente tem que estar pronto para qualquer tipo de estratégia que o adversário use, sabendo das características que o seu treinador tem, que ele vai montar na sua equipe. Dá para dizer que a maior dúvida talvez seja do meio para frente ali? Você tem algumas dúvidas do sistema defensivo, mais ou menos já vinha jogando ano passado, você disse que conhece bem os jogadores, mas a tua dúvida maior talvez seja do meio para frente? Eu vou esperar o Naldo, né? O Naldo é uma dúvida grande. O Diego Felipe, que vinha treinando ao lado do Anselmo, é uma dúvida grande. O Diego, lateral esquerdo, vou saber agora como é que ele vai estar. Então, assim, algumas situações, alguns jogadores que não posso nem falar aqui, porque que existem propostas reais aqui dentro, jogadores que nem se cogitava. A gente vou conversar agora com o Maringá e com o Jones que estão aqui, né? Para a gente tomar uma posição, para a gente saber o que a gente vai fazer, né? Então, a gente vamos esperar até a hora do treinamento para a gente poder definir. Então, não posso nem falar para você qual é a dúvida. A dúvida, de repente, eu posso falar uma coisa para você aqui e, de repente, chegar no campo ser outra. Então, para não ficar essa dúvida também entre nós aqui, eu prefiro não colocar. Vamos fazer um exercício que o PC tivesse todo mundo à disposição. Qual seria o padrão de jogo desse Joinville? A gente viu que você já testou com 3 atacantes, você já testou com o losango no meio, já testou com 2 meias de criação, já testou com um falso 9. Com todo mundo à disposição, como que o Joinville joga? Joga com 11, formando um time forte para querer vencer. Não, vocês acompanharam, vocês viram os sistemas que agradou, que a gente conseguiu chegar a criar bastante situações e não ficar tanto exposto, né? Então, assim, isso é importante. A gente treinou, e praticamente desde que eu cheguei, a gente sempre jogou 3 atacantes aqui. A gente jogou 3 atacantes. A gente jogou lá em Ponta Grossa uma parte com 3 atacantes. Depois eu mudei, botei 2. Botei o tanto que eu falei para vocês que o Sauer foi muito bem dentro desse segundo jogo, foi muito bem, agradou bastante. O Pop, numa outra função, agradou bem também. Então, assim, o esquema está bem definido, mas acho que o de losango foi bem, o 4-1-4-1 também encaixou bem, o 4-3-3 com variação encaixou bem. Vamos esperar na hora do jogo também para guardar uma surpresa para o Ramírez, né? Você falou dessas possibilidades, você citou o Pop ali, ontem a gente percebeu isso, né? Não só ontem, como antes de ontem também, no finalzinho. O Pop atuando na verdadeira posição dele de base, né? Que era o centroavante, embora a postura dele não seja aquele centroavante grandão. E também Ratinho e Mário Sérgio, deixa sempre uma dúvida, né? Hora com o Ratinho, agora com o Mário Sérgio. O que eu estou dizendo, os dois treinaram bem. O Mário fez 2, entrou aqui, vocês acompanharam no jogo aqui, mas no jogo lá também muito bem contra o Operário. Dentro dos treinamentos também se colocou muito bem, né? Então, assim, a gente tem o Rato, que é um jogador que tem uma técnica maior, uma experiência maior, mas tem o Mário que te dá toda hora lá, oportunidade de velocidade pelas beiradas, né? Então, de acordo com o jogo, você vai ter a característica do teu jogador. Ali a gente não vai ter problema, entendeu? Ou o Mário ou o Rato, quem jogar, a gente vai estar bem. E o Pop, a gente procurou mexer na posição dele, olhar, conversar. E ele sentiu muito mais a vontade nessa função que a gente deu para ele, né? Que ele já fazia nas categorias de base.
Você citou, de repente, o próprio Diego não possa participar, mas tem uma opção ali na lateral, no lugar do Diego, que seria o Victor, né? E zagueiro e também que atua pela lateral. Seria uma opção também para o PC, caso ele não possa atuar? Seria, porque o Vitor, na verdade, o Vitor comigo, não sei se ele colocou aqui para você, ele sempre foi lateral. Né? O Vitor passou a ser zagueiro no Fluminense. Comigo, no Goianiense, eu trabalhei, porque o Vitor é um jogador muito técnico e com uma velocidade muito boa. Né? Então, comigo ele trabalhou muito bem. Então, como ele está também adaptado à quarta zaga ali, de zagueiro, é bom que você tenha uma opção, como o Danley eu tenho uma opção do Danley na zaga e de primeiro volante, né? Que já jogou quantas vezes comigo de primeiro volante. Então, assim, é bom que a gente, conhecendo os jogadores, a gente pode, de repente, dentro de uma ausência de um, a gente suprir essa ausência com esses jogadores que possam atuar em mais de uma posição. Paulo, só para fechar, você com certeza acompanhou toda a repercussão do dia de hoje, né? O dia especial 40 anos, e você faz parte dessa história, justamente no que a gente pode considerar a cereja do bolo dos últimos tempos, que foi a Série A. Ainda que com um final não muito feliz, eu acho que podia falar um pouquinho do que o Joinville também representa na sua trajetória vitoriosa. Olha, apesar do pouco tempo, né? Porque 6 meses é um tempo muito pequeno, mas apesar disso, é um clube que eu me identifiquei bastante. É uma cidade que eu também me identifiquei, eu e minha família. É um clube que a gente chega com prazer para trabalhar, uma grande família. Então, te deixa bem à vontade. A torcida maravilhosa, participativa, né, em todos os sentidos, tanto na parte da vitória como na cobrança também, na hora que você não ganha. E que tem muito a crescer. É um clube muito jovem. Eu posso falar de muito jovem porque eu sou mais velho que o Joinville, né? E a trajetória dele é um clube como o seu próprio hino, ele já fala, nasceu campeão, né? Então, ele tem tudo para se tornar ainda mais forte. Tenho certeza disso, que com essa trajetória, por tudo que ele percorreu aí, durante um tempo que ele ficou ausente dentro do futebol, em pouco tempo ele teve essa retomada em função de várias situações, a parte administrativa e principalmente a parte da torcida. Então tem tudo para continuar brilhando e aumentar ainda mais a intensidade desse brilho, né? O brilho dessa estrela. Eu vejo um futuro brilhante para o Joinville, muito brilhante. E quando eu falo assim, eu falo com empolgação, porque eu já passei em grandes clubes do futebol brasileiro e muitas das vezes eu não encontrei o que eu encontrei aqui, né? E todo mundo com o mesmo objetivo de vencer, todo mundo querer conquistar e todo mundo formar um clube muito forte. E eu não tenho dúvida que o Juventude ele vai retornar à Série A, né? Num futuro bem próximo ele vai retornar, espero que seja ao meu comando esse ano, mas ele tem um futuro muito brilhante, é o que eu espero, porque é tudo que eu sinto do fundo do meu coração, uma grande admiração e uma gratidão por tudo que o clube me deu até hoje. Beleza?